pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, que os familiares de vocês estejam bem. Continue se cuidando, usando máscara, álcool em gel, para a gente poder continuar aí nossa vida normal, tá certo? Então vamos para a nossa aula de hoje. Eu me chamo Michele e a nossa aula de hoje é de Geografia do EJA, fase 1 e 2. Então vamos ver o que a gente vai estudar? O eixo estruturante da gente hoje é modos de viver e trabalhar, produzir nas cidades brasileiras e pernambucanas. O tema da nossa aula é paisagens urbana e rural. E a expectativa de aprendizagem é observar as diferenças entre essas paisagens, paisagem urbana e a paisagem rural, tá certo? Então, o que é que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver o que é paisagem e vamos ver a paisagem urbana e a paisagem rural, tá certo? Então, a nossa aula de hoje está bem simples, bem fácil. Todo mundo aí vai pegar rapidinho a nossa aula, tá certo, gente? Então, vamos lá. Vamos começar. No seu dia a dia, você convive com diferentes paisagens. A da sua casa, da sua escola, da sua rua, do terminal de ônibus, do calçadão, ou seja, paisagem também é um panorama, tá certo? Você também pode observar paisagens de outros lugares do Brasil e do mundo. Quando você viaja ou quando você vê imagens do jornal, no livro, na internet, nas revistas, na televisão, então você vê diversas paisagens, tanto do Brasil, tanto da sua cidade, quanto de fora, de outros países, né? Paisagens do exterior, tá? Então, mas professora, eu só vejo muito as coisas da minha casa. Aqui na minha rua eu não viajo. Então eu trouxe para você algumas paisagens do mundo, ó. Lugares bonitos, diferentes e da nossa cidade também. Aqui, ó, Vitória de Santo Antão, a nossa cidade, tá bom? Então aqui eu tenho uma megalópolis, né? Uma cidade bastante urbanizada, uma área de lago, uma paisagem mais rural, né? Uma coisa mais calminha, outra paisagem rural, tem os cavalinhos, as coisinhas e a nossa cidade. Então nós temos aqui 4 paisagens, 4 imagens diferentes, tá certo? Então, tudo aquilo que a gente vê, todo aquele panorama se torna uma paisagem. Então, vamos lá. O que é uma paisagem? Paisagem, para a geografia, significa tudo aquilo que os sentidos humanos, e quais são os sentidos? Tato, audição, olfato, visão, podem captar. Tudo aquilo que sua visão consegue enxergar é uma paisagem. Tudo aquilo que sua audição escuta é uma paisagem. Portanto, tudo o que o ser humano consegue sentir é uma paisagem. Acordei, tudo que meus olhos estão vendo é paisagem. Dentro da minha casa, na minha rua, quando eu olho para a TV que vejo outras cidades, quando eu estou andando na rua que vejo outros bairros, tudo isso é paisagem. Gente, quando eu falo de paisagem, eu não estou querendo dizer só o que é esteticamente bonito, não, tá? A paisagem, ela também pode ser um pouquinho desagradável, né? Ela não é só beleza, tá bom? Ela também tem o seu lado negativo, também a gente vê umas paisagens um pouquinho feinhas, né? Então, na imagem, eu também trouxe 3 paisagens de fora. E essa daqui é do Brasil, ó, Rio de Janeiro. Tá vendo o Cristo Redentor? Essa paisagem do Rio de Janeiro também aqui, ó, do Brasil. Tá bom? Então, só para a gente frisar e deixar bem amarrado isso. O que é paisagem? Tudo aquilo que meus olhos conseguem ver, meus ouvidos escutar, certo? Meu olfato, meu nariz cheirar, tudo que eu consigo sentir é uma paisagem. Toda paisagem bonita? Não. Também tem paisagenzinhas feias, tá certo? Mas aqui eu trouxe só paisagens bonitas, para a gente alegrar os olhos. Vamos continuar. Algumas paisagens de fora, né? Para a gente ter o conhecimento. E aí uma paisagem muito famosa
é essa daqui da Torre Eiffel, tá? E onde é que fica a Torre Eiffel, professora, que eu nunca vi? Fica em Paris, na França, tá certo? Então, viu essa torre, viu essa imagem, já lembra da aula de geografia, da aula de paisagem, né? A Torre Eiffel. Outra paisagem muito famosa também, mas essa daí é brasileira, tá? É aqui do nosso país. É o Cristo Redentor, que fica no Rio de Janeiro, tá? Aqui no Brasil. Então, viu essa imagem, viu o Cristo, viu o Corcovado, lembrou do Brasil, certo? É aqui do Brasil. Vamos continuar. Essa imagem também é muito famosa. Esse aqui é o Taj Mahal, que fica em Agra, na Índia, tá? Fica lá na Índia, no outro país. E o Taj Mahal é um mausoléu, né? Que o príncipe construiu para a princesa. Taj Mahal, na Índia. Muito bonito por sinal, adoro essa imagem. Vamos continuar. Na paisagem, nós vamos ter dois tipos de elementos. Os elementos naturais e os elementos culturais. Quando eu digo elemento cultural, eu estou falando de um elemento construído pelo homem, tá certo, gente? Mas vamos ver devagarzinho o que é um elemento natural e um elemento cultural. Ó, os elementos naturais que compõem a paisagem são aqueles construídos pela natureza. São as formas de relevo, e aí eu tenho montanhas, vales, planaltos, vulcões, e pela hidrografia. E aí eu vou ter rios, lagos, oceanos, as marés, a vegetação e etc. As vegetações são as plantas, tá certo? Então, isso são elementos naturais, tá? Tudo aquilo que é feito pela natureza na paisagem é um elemento natural, tá bom? E aí eu trouxe a imagem para você, e de elemento natural, vamos dizer basicamente tudo aqui, né? As plantas, o rio, o gramado, tudo aqui é elemento natural. Os elementos culturais, também vou chamá-los de humanizados, ou seja, feito pelo homem, tá? São aqueles construídos pelos seres humanos. E aí eu tenho casas, prédios, pontes, rodovias, as plantações e etc. Ou seja, são paisagens naturais que foram transformadas pelo homem. E os próprios seres humanos são elementos importantes dessa paisagem. Então, eu vou ter os elementos naturais, que são formados pelos elementos da natureza, e os elementos culturais ou humanizados, que são os que foram construídos pelo homem, tá certo? Então, já é tipo do homem, né? Ele chegar no ambiente, no local e modificar essa paisagem. Como é que ele modifica? Quando ele faz as construções. Quando ele constrói uma casa, um prédio, faz a rua, faz um lanchonete, um mercado. Então, tudo isso é modificação de paisagem, tá certo, gente? E aí eu vou ter dois tipos de paisagem. A paisagem urbana, tá certo? Quando eu falo urbano, eu estou falando da cidade, tá certo? Toda vez que eu falar urbano, você lembra da cidade. E aí eu vou ter as paisagens urbanas, que aí eu vou ter como característica grandes edifícios, trânsito de pedestres e veículos, poluição sonora, que é a poluição do som, como no barulho do engarrafamento, no buzinaço do carro, no som ligado do vizinho. Então, tudo isso é poluição sonora. Poluição visual, que é, acho que a gente enxerga, né? E aí a gente tem nos cartazes que são colados na parede, nos outdoors, tudo que fica esteticamente desagradável aos nossos olhos, né? E principalmente a poluição do ar, né? Que são os componentes da paisagem urbana. Professora, a poluição do ar, aquela fumacinha que sai do cano de escape, das fábricas, então tudo isso polui o nosso ar, tá certo? E aí na imagem, né? Nova York. Tá? E aqui a gente tem os elementos humanizados, né? Os elementos culturais. E aí eu tenho os edifícios, eu tenho o semáforo, os carros, o calçamento das ruas, né? Você
Basicamente, você não vê um elemento natural nessa imagem. Você vai ver mesmo os elementos culturais, são os elementos humanizados, construídos pelo homem. Vamos lá. Temos mais duas imagens aqui, tá? De paisagem urbana. E aí você vê grandes edifícios, né? Construções de casas menores, as ruas pavimentadas. Então, urbano, cidade. Então, mais duas cidades para vocês. Agora nós vamos falar um pouquinho da paisagem rural ou do campo, tá certo? É muito comum a gente falar paisagem do campo ou paisagem rural. Então, a urbana é da cidade e a rural é do campo. E aí, nós vamos ter predominam as áreas verdes, né, com bastantes árvores e vegetações. Nós vamos ter a fauna, pode ser a mais diversificada, incluindo animais silvestres e domésticos. Em geral, a aglomeração de pessoas é menor, assim como a interferência humana na paisagem. Gente, na paisagem rural, a gente vai ter poucos elementos humanos, tá? Poucas construções, poucas interferências na natureza. E aí na imagem, o que é que você vê de interferência humana? Uma casinha, duas, né? Tem aqui o coxo dos animais, uma cerca e o predomínio da natureza. Veja que a vegetação aí toma a maior parte da imagem, tá certo? Então aí é uma paisagem rural. Trouxe mais dois exemplos, né, para vocês perceberem que realmente a interferência humana é menor, tá, na paisagem rural. E aí você vê umas casinhas mais afastadas, a estrada às vezes nem é asfaltada, né, às vezes a estrada de barro mesmo. Então lembra, nas paisagens rurais a interferência do homem ela é menor. Você vai ter menos elementos culturais e mais elementos naturais. Tá certo, gente? Vamos continuar. Trouxe aqui algumas atividades para a gente ver se consegue fechar aí essa divisão de paisagem urbana e paisagem rural. Tá certo? Lembrando que quando eu falo de urbano, estou falando de cidade. Quando eu falo de rural, estou falando do campo, tá bom? Marque as paisagens urbanas, cidades. Se é cidade, se é urbano, eu vou ter muito elemento cultural, muitas construções, muitas interferências humanas. Então aí eu tenho duas opções, tá certo? E eu vou dar 2 minutinhos para você pensar em quais são aí as imagens, tá? Que eu vou marcar para mostrar nossas paisagens urbanas. Será que é a letra A? Será que é a letra B? Ou será que é a letra C? Pensa aí comigo. Eu vou ter aqui, ó, a letra B, com grandes edifícios, típicas construções culturais, né, do ser humano. E eu vou ter aqui a letra C, que também com edifícios, prédios, casas, ruas asfaltadas. Então a interferência do homem aí está bem presente nessas imagens, né? Isso aí a gente não tem dúvida. Vamos para a próxima. Marque apenas os elementos naturais da paisagem, das paisagens. Elemento natural, natureza, tudo que for da natureza, tudo que não for construído pelo homem. Vamos lá? Será que o prédio é um elemento natural? Acho que não, né? Prédio construído pelo homem. O rio, será que os rios são elementos naturais? São sim, né, gente? Um rio é um elemento natural, feito pela natureza. Carros. Carro é um elemento cultural, construído pelo homem. Então, a gente não marca. Montanha. Montanha é construído pela natureza, né? É da natureza. Então, é um elemento natural. As pontes, né? Que ligam um lugar ao outro. É um elemento cultural, tá? Construído pelo homem. E por último, as árvores, as nossas vegetações. São elementos o quê? Naturais. Então aí eu vou ter
rio, montanha e árvore como elemento natural. Os demais são elementos culturais, tá certo? Ó, o que é paisagem? Ó, paisagem é apenas o que nossos olhos acham bonito ou tudo aquilo que nossos sentidos conseguem capturar. E aí, quem é que vai lembrar? Ó, paisagem é tudo aquilo que o nosso sentido consegue capturar, seja belo ou não, tá? Tudo aquilo que nossos olhos veem, nossos ouvidos escutam, nosso nariz cheira, tudo isso faz parte da paisagem, seja ela local, nacional, aqui no Brasil, ou internacional, que é fora do Brasil, tá certo? Então, vamos ver qual é a resposta certa? A segunda opção, né? Tudo aquilo que nossos sentidos conseguem capturar. Então, isso é paisagem. Ó, o que foi que nós aprendemos hoje? Hoje nós aprendemos o que é paisagem e o que é paisagem urbana e paisagem rural. Então, só para fechar, o que é paisagem? Tudo aquilo que nossos sentidos conseguem capturar, seja esteticamente bonito ou não. E aí, paisagem urbana, eu estou falando da cidade. Paisagem rural, estou falando do campo. E na paisagem, a gente tem dois tipos de elementos. Os elementos culturais, que são aqueles construídos pelos homens, e os elementos naturais, que são os da natureza, tá certo? Essas aqui são as nossas referências de hoje. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje de geografia. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido bastante. E não se esqueça, tá? Faça suas anotações, tire suas dúvidas. Um beijo e eu espero vocês na próxima aula.